Bom dia! Hoje é dia 15 de janeiro e vamos para o nosso devocional da manhã. Mas antes, vamos começar com a nossa oração. Jesus, Pai querido, que o Senhor esteja presente do começo ao fim desse devocional, que o Senhor traga para essa live todas as pessoas que precisam ouvir a sua palavra, que se encontrem em 2 Samuel 7:25. Espírito Santo, se for necessário que o Senhor coloque em minha boca qualquer palavra para esse devocional da manhã. Agradeço por estar conosco nessa manhã. Amém, amém e amém. Vamos lá para o nosso devocional da manhã. Tem como versículo base 2 Samuel 7:25. Então vamos ler a introdução do livro de 2 Samuel. O segundo livro de Samuel. Circunstância da escrita. A antiga tradição sugere que os livros de 1º e 2º Samuel originalmente formaram um único livro. Na Bíblia hebraica é assim. O livro de Samuel é um livro só, não é dividido como na Bíblia cristã. E a maioria dos livros 1 e 2, Crônicas, Reis, também na Bíblia hebraica é um livro só. Alguns estudiosos acreditam que Samuel foi, em grande parte, responsável pelo material redigido até 1 Samuel 25, e que os profetas Natã e Gad deram uma contribuição significativa ao restante, baseado em 1 Crônicas 29 e 29. Essa proposta, no entanto, deve permanecer especulativa, porque os livros não trazem o nome de seus autores. O livro de 1 Samuel 27, versículo 6, sugere que provavelmente não foi concluído até algumas gerações até a divisão do reino por volta de 930 a.C. Após a conquista da terra pelos israelitas durante os dias de Josué, Israel entrou em um tempo de apostasia. O livro de Juízes descreve as recorrências de um ciclo com fases previsíveis. Primeiro, o povo pecou contra o Senhor e caiu em idolatria. Segundo, o Senhor levantou um adversário para afligi-los e fazê-los retornar para ele. Terceiro, o povo clamou ao Senhor, demonstrando arrependimento. E quarto, o Senhor levantou um juiz e lhes trouxe liberação através dele. O famoso versículo do livro de Juízes. Naqueles dias não havia rei em Israel. Cada homem fazia aquilo que era certo a seus próprios olhos. Juízes 21, 25. Descreve o período de maneira apropriada. O livro de 1 Samuel retoma o registro histórico no final desses dias tempestuosos. Contribuições para a Bíblia. Os livros de 1 e 2 Samuel descrevem a transição de Israel de uma sociedade vagamente tribal sob a orientação de Deus, uma teocracia, para uma liberação centralizada sobre um rei que prestava contas a Deus, uma monarquia. A vida e o ministério de Samuel moldam em grande parte este período de reconstrução à medida que ele leva o povo de volta para Deus. O reinado de Saul destacou os perigos para os israelitas enfrentarem por clamar por um rei para liderá-los. As advertências de Samuel caíram em ouvidos surdos, porque o povo de Deus tinha a intenção de se tornar como as nações ao seu redor. Por fim, eles conseguiram o que pediram, mas pagaram um preço terrível. A vida de Saul é uma advertência para confiarmos no tempo de Deus e para provisões da vida. O reinado de Davi testificou as incríveis obras que o Senhor podia realizar e faria através de uma vida que se rendesse a ele. O segundo rei de Israel parecia bastante consistente de bênçãos de Deus em sua vida e exibia um coração terno pelas coisas dele. Gerações posteriores receberiam bênçãos por causa da vida de Davi. O pacto especial de Deus com ele encontrou seu último cumprimento em Jesus, o filho de Davi. As consequências do pecado de Davi com Betseba, no entanto, é uma advertência para todos que experimentaram a atração do pecado. Deus responsabiliza seus filhos por suas ações. Até mesmo pecados perdoados podem trazer consequências terríveis. Estrutura. O livro de 2 Samuel 1 a 4 descreve a luta pelo trono de Israel, que começou com a morte de Saul. Davi foi ungido rei pelos homens de Judá, mas Abigner ungiu Is-Bosete, o filho sobrevivente mais velho de Saul, como rei de Israel. Uma guerra civil de 2 anos resultou na morte de Is-Bosete e na coroação de Davi como rei sobre todo o Israel.
No livro de 2 Samuel 5:24, apresenta os destaques do reinado de Davi. Deus estabeleceu um pacto especial com ele, prometendo estabelecer o trono de seu reino para sempre. O pecado de Davi com Batseba, no entanto, trouxe consequências desastrosas para o seu reinado. Tornou-se um ponto de transição em 2 Samuel. No final, o arrependimento de Davi confirmou sua designação como homem segundo o coração de Deus, mas seu pecado mostrou que mesmo o rei não está acima da desobediência às leis de Deus. Spurgeon, em 2 Samuel, embora Davi soubesse que foi ungido para ser rei sobre Israel, ele não daria nenhum passo em direção à sua posição por direito, sem primeiro pedir orientação de Deus. Além disso, ele não estava contente com uma orientação generalizada, mas queria uma identificação particular e específica sobre onde deveria ir. Não foi suficiente dizer vá. Ele queria saber exatamente para qual cidade de Judá ele deveria ir. E isso não foi uma exceção ao hábito de Davi. Desde sua juventude, ele estava acostumado a pedir direção ao Senhor em todos os casos de dificuldade e nunca parecia estar satisfeito, a menos que pudesse ouvir o som dos pés do seu mestre logo atrás dele, ao perceber uma indicação clara do que ele estava à sua frente ou andando ao seu lado. E essa é a introdução do livro de 2 Samuel. Agora vamos ler o nosso devocional da manhã. Faze como falaste. 2 Samuel 7, versículo 25. As promessas de Deus não devem ser postadas de lado como papel velho. São destinadas ao uso. O ouro de Deus não é dinheiro do avarento, mas cunhado para ser negociado. Nada agrada mais ao Senhor do que ver suas promessas em circulação. Ele ama ver seus filhos trazendo e as dizendo: Senhor, faze como falaste. Glorificamos a Deus quando rogamos por suas promessas. Você acha que Deus ficaria mais pobre por dar-lhe as riquezas que prometeu? Sonha que ele será menos santo ao dar-lhe santidade? Imagina que ele será menos puro, lavando você de seus pecados? Ele disse: Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que o vosso pecado seja como escarlate, eles tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. A fé se apega à promessa de perdão e não de protê-la, dizendo: está aí uma promessa preciosa. Será que é verdadeira? Mas vai direto ao trono com ela e clama: Senhor, eis a promessa. Faze como falastes. Nosso Senhor responde: seja feito como você deseja. Quando um cristão agarra uma promessa e não levá-la a Deus, ele o desonra. Quando ele corre para o trono da graça e grita: Senhor, não tenho nada ao meu favor além disso. Faze como falastes. Então seu pedido deve ser atendido. Nosso banqueiro celeste se alegra em descontar seus próprios cheques. Nunca deixe uma promessa enferrujar. Tire a palavra de promessas de sua bainha e use-a como veemência santa. Não pense que Deus está perturbado por você, inoportuno para ficar lembrando-o de suas promessas. Ele ama ouvir os gritos das almas necessitadas. Ele tem o prazer em conceder favores. Ele está mais pronto para ouvir do que você para pedir. O sol não se cansa de brilhar, nem a fonte de jorrar. É da natureza de Deus cumprir suas promessas. Então vá de uma vez ao trono com faze como falaste. Então que no dia de hoje nós possamos falar isso. Faze como falaste, que de fato nós possamos viver as promessas de Deus para cada um de nós. Então esse é o nosso devocional da manhã. Mais tarde, às 8 horas, nós voltamos com o nosso devocional da noite. Tenha um bom resto de quinta-feira e até amanhã. Até mais tarde. E amanhã, para quem assiste aqui no Instagram.